Vamos lá. Quando Jesus voltar a essa terra, não vai ficar sobrevivente. O próprio Jesus fala que será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Noé entrou na arca até que veio o dilúvio e levou a todos. O apóstolo Pedro também fala em sua primeira carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 7, o apóstolo Pedro fala que será a destruição dos homens ímpios, e também os elementos ardentes se desfarão. Então as obras dessa terra serão queimadas. Então na volta de Jesus não ficará sobrevivente nessa terra. Porém o apóstolo Paulo ele fala que nesse dia será um dia também de retribuição. Será um dia em que os salvos eles serão levados para o céu. Isso está em 2 Tessalonicenses, ali no capítulo 4, a partir do verso 16. O apóstolo Paulo fala que os vivos, os que estiverem vivos, eles serão transladados para o céu. E antes que os vivos serão levados para o céu, os mortos ressuscitarão. Então esse dia será um dia de retribuição. Isso significa que todos os caos serão julgados. Porque a Bíblia fala que haverá um julgamento. O próprio Jesus fala sobre esse julgamento. Lá no livro de Apocalipse, ali no capítulo 20, a partir do verso 11 até o verso 13, então ele fala dos livros, do julgamento. Então o apóstolo João ele vê os livros que foram abertos. Ele vê um trono branco. E nesse ambiente ali existe um julgamento. Então o apóstolo João ele vê que os livros foram abertos e as pessoas são julgadas segundo o que está escrito nos livros. Então esse julgamento ele existirá. E Jesus falou desse julgamento, ele fala quando o Filho do Homem vier e os anjos com ele, então ele sentará no trono da sua glória e colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Está no livro de Mateus, no capítulo 25, ali a partir do verso 31. Então Jesus fala sobre a vinda para o julgamento. É óbvio que essa vinda não será uma vinda para buscar os escolhidos, será uma vinda para o julgamento. Isso não poderá acontecer na volta de Jesus, porque não há ambiente para isso. A volta de Jesus será apenas para buscar os eleitos, não será para o julgamento. Porém, Jesus fala de uma vinda para o julgamento. Ele sentará no trono da sua glória para o julgamento. O próprio Daniel, ele tem essa visão. Está no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do verso 9. Então Daniel diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E seu vestido era branco como a neve, os cabelos de sua cabeça como limpa lã. O seu trono de chamas de fogo, e rodas de fogo saía diante dele. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares e milhares o servia, milhões e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu seus livros. Nitidamente que Daniel está vendo um julgamento. Então ele vê que os livros foram abertos. E as pessoas serão julgadas segundo está escrito nos livros. O que se completa ali no livro de Apocalipse, ali no capítulo 20, ali a partir do verso 11. Ali tem detalhes maiores sobre esse julgamento. Interessante que aqui Daniel, no capítulo 7, aqui no verso 13, Daniel diz assim: Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vi nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu seu senhor de dias, e fizeram chegar-se até ele. Então Daniel vê um vindo nas nuvens do céu como filho do homem, só que ele não vem à terra. Ele passa para um ancião de dias. Então aqui começa o julgamento. É interessante que no verso 9, Daniel ele fala que ele está olhando até que foram postos nos tronos. Ou seja, esse julgamento ele não acontece instantaneamente durante todo o tempo depois que Jesus ele subiu aos céus, depois que Jesus morreu na cruz. Esse julgamento acontece um tempo depois, por isso que Daniel fala que ele esteve olhando até que foram postos nos tronos. É interessante que o livro de Daniel ele é escrito para o tempo do fim. Tudo que Daniel vê está
irá acontecer no tempo do fim. E não precisa estudar muito para saber que o tempo do fim chegou, o livro de Daniel está se cumprindo. Então esse julgamento só iniciaria no tempo do fim. Isso mostra que já que nós estamos no tempo do fim, isso mostra que esse julgamento já começou. O julgamento dos mortos está escrito ali no livro de Apocalipse, no capítulo 20, parte do verso 11. Então nós estamos vivendo esse tempo de julgamento. É um pouco semelhante ao que acontecia ali no tempo de Israel, ali no dia da expiação. Esse dia é uma espécie de dia de juízo. Então nós estamos vivendo já esse período do dia de juízo, do dia de julgamento. É importante nós sabermos disso, porque nós temos uma noção de tempo. Porque a Bíblia, por exemplo, ela não fala o dia e a hora de Jesus voltar. Mas através dessas profecias nós temos uma noção de tempo. Nós temos uma certeza que Jesus está muito prestes a voltar. A volta de Jesus está por um fio, por isso nós precisamos estar preparados.